Olá, eu sou Disseu Campelo, sou médico hematologista do Grupo Américas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as novidades do ESH. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre as doenças hemorrágicas. A gente queria frisar, nesse ESH tivemos várias novidades. Dentre as doenças hemorrágicas, queria falar um pouco sobre a púrpura imunológica, que é uma doença bastante prevalente na nossa população e em todo o mundo. Tivemos trabalhos importantes tanto na púrpura aguda, recém-diagnóstico, como na púrpura imunológica crônica. Então, na púrpura imunológica aguda, a gente teve até um late break, que foi um trabalho mostrando um estudo que dividiu a população em dois grupos. Uma que usava corticoide, que é o tratamento padrão, mais micofenolato, que é um imunossupressor, e o segundo grupo que usava corticoide como tratamento padrão. E verificou-se que a adição do micofenolato nessa população de púrpura imunológica aguda, recém-diagnóstico, elevou em praticamente o dobro da taxa de resposta comparado com o corticoide em terapia única. Então, isso é um estudo bastante promissor. A gente ainda não tem dados para mudar a prática clínica, mas se realmente esse dado se confirmar, isso vai ser bastante importante para esses pacientes com púrpura imunológica. Falando um pouco da púrpura crônica, da púrpura imunológica crônica, vale a pena a gente falar sobre dois estudos que também são sobre medicações, só que agora medicações inovadoras. O primeiro estudo, ele fala sobre o uso de um inibidor de Bruton quinase chamado rilzabrutinib, que ele é um inibidor de Bruton quinase oral, reversível, que não tem aquele efeito colateral de alterar a função plaquetária, que foi utilizado em pacientes com púrpura crônica, politratados, com mais de 7 anos de doença, a mediana desses pacientes, e que mostrou uma boa taxa de resposta, mesmo nesses pacientes politratados, e com poucos efeitos adversos. Até agora, a gente tem, que os dados foram publicados até maio desse ano de 2020, a gente tem boas taxas de respostas e com manutenção dessa resposta. Então, acho que esse estudo vale a gente guardar como uma possível outra possibilidade, uma medicação com outro espectro do que a gente está acostumado a tratar a púrpura imunológica crônica. Uma outra medicação também nesse cenário da púrpura crônica foi um estudo, esse fase 1, fase 2, mais preliminar, com dados de publicação até abril desse ano de 2020, que fala a respeito da medicação sutimlimab, que, na verdade, é um inibidor, um anticorpo monoclonal inibidor da via do complemento. Verificou-se que os pacientes com púrpura imunológica crônica politratados, em torno de 50% deles tinha a via do complemento ativada. Então, esse trabalho ele propõe um novo paradigma, uma nova fisiopatologia para a púrpura, que seria da ativação da via do complemento, e esse medicamento ele é um anticorpo monoclonal que inibe a via do complemento. Os dados são preliminares, são 12 pacientes que foram estudados, mas também pacientes politratados, e mostrou boas taxas de respostas. Então, tanto com pouco efeito colateral. Então, tanto nos leva a crer que talvez, se isso se consolidar, a gente tenha uma nova fisiopatologia que justifique a púrpura crônica e tendo uma nova opção terapêutica.